Olá, primeiramente um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Querido e querida, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vai dizer assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, sabemos que o nosso cansaço dessa terra é pelo pecado. Nós somos seres pecadores. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. O nosso alvo sempre do ser humano vai ser acertar algo. O, o ser humano ele tende a se frustrar quando ele erra alguma coisa. A psicologia vai tratar isso e vai dizer assim que o pecado ou o erro, segundo a psicologia moderna, após um erro, pode desencadear um sentimento de culpa no ser humano. E por isso muitas vezes, nos dias de hoje, vemos pessoas depressivas, porque o sentimento de culpa é gerado e esse ser humano, essa pessoa, ela tende a se sentir culpada por algo, ela tende a se sentir mal, ela tende a se afastar daquilo que levou ela a errar. Ou seja, quando nós estamos tentando nos fazer certo do nosso jeito, nós sempre erramos, mas quando temos a Jesus, a convicção de que Jesus é o nosso Senhor, quando nós, seres humanos, deixamos de lado a culpa, esse sentimento de perfeccionismo gera a culpa, porque a culpa nada mais é do que um choque de realidade que nos diz: ei, você não é perfeito, você é falho e você é errado. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, e o que leva o ser humano a morrer, o que leva o ser humano a morrer por dentro, é isso, a morrer por dentro e por fora, é o pecado. Quando nós erramos o nosso plano, nós tendemos a pecar, porque pecado é errar o alvo. Você não peca somente contra Deus, você peca contra o seu irmão, você peca contra todos ou tudo, entende? Por isso a cada momento o ser humano é falho. E a culpa é, geralmente ela é desencadeada após um erro, ou seja, nós calculamos de uma maneira, nós tentamos fazer as coisas da nossa maneira, nós tentamos fazer da nossa forma, mas não dá certo, e aí começamos a nos culpar. E geralmente pessoas que buscam meio de fugir dessa culpa são pessoas depressivas, são pessoas que querem se encher de algo ilusório, algo que falsamente vai tirar esse sentimento ruim, negativo do ser humano, porque é muito ruim você se sentir culpado. Então, geralmente vemos alcoólatras, vemos drogados, vemos jovens, pessoas que poderiam muito bem ser muito mais. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos um sentimento de sermos perfeitos, nós queremos a perfeição, nós queremos fazer do nosso jeito, mas quando acontece algo que confronta o nosso interior, quando acontece algo que confronta o nosso ser, nós tendemos a errar, nós tendemos a pecar contra Deus. Por quê? Porque aí nós começamos a querer indagar a Deus e queremos indagar não somente a Deus. Tem pessoas que não são crentes em Deus, mas mesmo assim erram. Então essas pessoas elas tendem a errar duas vezes. Primeiro, porque o pecado o pecado ele gera no ser humano o sentimento de culpa. E após essa culpa nós se afastamos de Deus. Nós se afastamos daquilo que nos faz bem e nos aproximamos do que nos faz mal, porque o que nos faz mal ele é ilusório, ele tapa por momentos, por situações. Já o que nos faz bem, ele confronta nós mesmos e gera em nós a transformação interior. Só que é degradativa, gradativamente, ou seja, é uma escadinha, vai subindo aos pouquinhos, quando vê você melhora. Só que o problema é que o ser humano ele não quer coisa demorada, ele não quer processo. O ser humano ele não quer processo. Todo ser humano ele vai querer que seja na hora dele, no tempo dele. Por isso que há frustrações. Mas eu tenho uma palavra dos céus para você que hoje se encontra aflito, para você que hoje se encontra oprimido pelo pecado. Eu tenho uma palavra para você. Vinde a mim.
Mateus capítulo 11, versículo 28 vai dizer: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer ter alívio? Não vai para a bebida. Quer ter alívio? Dobra o joelho e fala com Cristo. Quer ter alívio? Abraça Cristo e reconhece que Ele é teu Salvador. Quer ter alívio? Coloca o rosto no pó e reconheça que você precisa de Jesus. Jeremias capítulo 29, versículo 11 vai dizer: Porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, o nosso Deus, ele trabalha em situações. Sabe por que não deu certo esse emprego? Sabe por que não deu certo esse relacionamento? Sabe por que não deu certo esse empréstimo? Ou por que não deu certo isso ou aquilo na sua vida? Não é porque você errou, é porque não é a vontade de Deus. E se não é a vontade de Deus, não adianta você se culpar, não adianta você querer questionar. É Deus tratando na sua vida. Então, não se preocupa, então não se afasta. Se o teu plano não deu certo, deixa que Deus vai fazer. Para de querer planejar a tua vida, porque a culpa é gerada através do pecado, e o pecado nosso é nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, sendo que tudo acontece em ordem de Cristo. E essa palavra eu quero deixar para reflexão dos irmãos, para cada um que vai estar assistindo esse vídeo. Tudo acontece pela vontade de Cristo, não é porque eu quero, não é porque você quer, não é porque Cristo quer. Ele tem as maneiras dele trabalhar, ele tem as maneiras dele fazer. E se você até hoje, você lutou para fazer do teu jeito, sabe de uma coisa, nada é do teu jeito. É tudo pela vontade dele. Então se achega a ele, descansa, para de querer lutar, fazer do teu jeito, descansa, deixa Deus fazer. Tá na hora de nós se chegarmos a Jesus. Errou, pecou, amém, você pecou, mas a palavra de Deus vai dizer que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Lamentações de Jeremias, se você for ler um pouquinho ainda, você vai ver que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, ou seja, a cada manhã Jesus Cristo está de braços abertos para você e falando: vinde a mim. Você está cansado? Vem, me abraça, bebe dessa água, bebe desse cálice, se ajunta, chega mais perto de mim. Que a solução para o teu problema chega mais perto de Jesus. É uma palavra vinda dos céus. Que a solução se chegue mais perto. Essa palavra eu quero deixar para os irmãos. Que Deus, o Senhor, abençoe a cada um que está vendo esse vídeo, a cada um que vai compartilhar, que vai curtir, que seja abençoado. O meu intuito não é que pessoas e pessoas me conheçam, mas o meu intuito é que você seja transformado pelo poder da palavra. Se você quiser curtir, compartilhar, eu peço que compartilhe, porque tem muitas e muitas pessoas necessitando de uma palavra assim. Pessoas que estão se frustrando porque fazem do jeito delas, sendo que é do jeito de Deus. E essa palavra que eu quero deixar aos irmãos, que Deus, o Senhor, abençoe a cada um de vocês.